Bom dia, Igor. Beleza? Nosso seminário aqui de Física 2, vou começar a apresentação. O tema nosso é sobre ciclos termodinâmicos e funcionamento dos motores. E o nosso grupo é composto por mim, pelo Murilo, pelo Samuel, pelo Renan, pela Thaís e pela Letícia, né? Vamos começar aqui. O que é a termodinâmica? A termodinâmica é a parte da física que se estuda como o calor e a energia se transformam. Ela é essencial para entender como funcionam as máquinas, como motores, usinas e turbinas. E o que é um ciclo termodinâmico? É uma sequência de passos em que o sistema, como um gás, recebe calor, realiza trabalho e depois volta ao seu estado inicial. A energia nunca é perdida, apenas transformada. A eficiência mostra o quanto da energia que entra é transformada em trabalho útil. Então sempre há alguma perda, como o calor que escapa para o ambiente. A gente tem aqui 5 tipos de processos termodinâmicos, né? Que são o adiabático, o isotérmico, o isobárico, o isocórico e o isentrópico. E aí, então, a gente tem o ciclo adiabático, né? Que ele não tem troca de calor. O que isso significa? Significa que todo ganho ou perda de energia do sistema se dá apenas através do trabalho realizado ou recebido. Então, a gente tem que a diferença de energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Mas como o calor é igual a zero, então a gente tem que essa diferença de energia interna é igual ao trabalho negativo, onde a pressão vezes o volume vezes o gama, né, que é a razão dos calores específicos aqui, ele é constante. Essa é a fórmula do ciclo adiabático. Um exemplo do ciclo adiabático é uma compressão rápida de um gás em uma seringa, né? Tá aqui a imagem para exemplificar esse ciclo adiabático. Então a gente tem também o ciclo isotérmico. Um processo isotérmico é uma transformação termodinâmica que ocorre a temperatura constante, onde todo o calor adicionado é convertido em trabalho. Então, para um gás passando de volume V1 para V2, né, volume inicial e volume final, temperatura T, o trabalho é essa fórmula aqui, né, e a gente chega nela deduzindo essa outra fórmula aqui, ó, onde o trabalho é a integral né, dos limites do volume inicial para o volume final, da pressão, e a gente tem que pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases ideais vezes a temperatura constante. Então, fazendo aqui o balanço, né, a gente passa dividindo o volume para cá, a gente faz a substituição, a gente consegue tirar esse termo aqui de cima, que é constante, para fora, e a gente tem uma integral simples aqui de 1 sobre V, que é ln, né? Então, a gente chega na fórmula que a gente viu ali no slide do ciclo isotérmico, onde o trabalho realizado pelo gás é igual ao número de mols vezes a constante dos gases ideais vezes a temperatura constante vezes o ln do volume final sobre o volume inicial. Um exemplo de um ciclo isotérmico é a expansão lenta de um gás em um pistão em contato com o reservatório térmico. Tá aqui a imagem. E a gente tem o ciclo isobárico. Um processo isobárico é um tipo de transformação termodinâmica em que a pressão do sistema permanece constante durante toda a transformação, porém o volume e a temperatura podem variar. Essa aqui é a fórmula do ciclo isobárico, né? Que a gente chega nessa fórmula com essa equação aqui, onde o calor é a diferença de temperatura interna mais o trabalho que a gente viu lá no processo adiabático, né? Só rearranjando aqui. A gente tem que a diferença de energia interna é o número de mols vezes o calor específico molar ao volume constante vezes a diferença de temperatura. E a gente tem que o trabalho é a pressão vezes a integral, né, nos limites do volume inicial e volume final de uma constante. Então a gente tem que a integral aqui, né, substituindo os volumes, vai ser V2 menos V1, que é a diferença de volume. Então o trabalho é a pressão vezes a diferença de volume. E aí, utilizando a fórmula da pressão vezes volume, a gente tem que a pressão vezes a diferença de volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases ideais vezes a diferença de temperatura. Então a gente faz as substituições aqui. A gente tem aqui, né, a diferença de energia interna mais o trabalho. Aqui ele só coloca o N, a diferença de temperatura, em evidência. E a gente tem que a constante dos gases ideais a volume constante mais a constante dos gases ideais é igual ao, ao, ao calor específico molar à pressão constante. Então a gente tem que o calor é essa fórmula aqui, né, que a gente chegou, a gente deduziu. Onde o calor trocado com o sistema é igual a quantidade de matéria, né, os mols de gás, vezes o calor específico molar à pressão constante, vezes a diferença de temperatura. Um exemplo do ciclo isobárico é um balão que se expande na medida que o ar esquenta, né? Então a pressão interna se ajusta à pressão externa, mantendo a pressão constante. A gente tem também o ciclo isocórico. Um processo isocórico é uma transformação termodinâmica em que o volume permanece constante durante toda a mudança, e toda a energia transferida ocorre na forma de calor, que se converte em variação de energia interna. A gente tem aqui a fórmula, que é bem parecida com o processo isobárico, né? E a gente chega nela aqui, isocórico.
Basicamente a mesma coisa. Porém, aqui a gente tem, né, a diferença de energia interna mais o trabalho. O trabalho é zero. Então a gente tem apenas que a diferença de energia interna é a forma que a gente viu antes, mais zero, que é o trabalho é zero. Então a gente tem que o calor, isso aqui é bem mais simples, a gente tem que o calor é o número de mols, vezes o calor específico molar a volume constante, vezes a diferença de temperatura. Um exemplo do ciclo isocórico é o aquecimento ou resfriamento de gás em um recipiente rígido, como uma lata lacrada no fogo, né? No caso aqui, a panela de pressão. E a gente tem também o ciclo isentrópico. Um processo isentrópico é uma transformação termodinâmica ideal que ocorre sem troca de calor com o ambiente e reversível. Ela não tem geração de desordem interna, resultando em uma entropia constante. Essa aqui é a fórmula do ciclo isentrópico, e a gente chega nela aqui. O trabalho é igual a pressão final vezes volume final, menos a pressão inicial vezes volume inicial, dividido por 1 menos K. Esse K aqui é a razão dos calores específicos, né? Então a gente chega aqui, né, com aquela forma que a gente viu lá atrás, né, que pressão vezes volume é igual a número de mols vezes a outra constante lá, vezes a diferença de temperatura. Substituindo aqui, a gente tem que o trabalho vai ser essa fórmula, que é a quantidade de gás vezes a constante universal dos gases ideais, vezes a diferença de temperatura, dividido pela razão dos calores específicos menos 1. Então, é assim que a gente deduz essa fórmula. Um exemplo de um ciclo isentrópico é a expansão de vapor em uma turbina a vapor ideal. Tem imagem. Chegando na parte de ciclos e motores. Ciclo de Carnot. O que é o ciclo de Carnot? É um modelo ideal, com eficiência máxima, mas é impossível de aplicar 100% na prática, porque ele requer processos perfeitamente reversíveis e sem dissipações. Ele é composto por 4 processos reversíveis: a expansão isotérmica, a expansão adiabática, a compressão isotérmica, a compressão adiabática, e a eficiência do ciclo de Carnot depende apenas das temperaturas dos reservatórios, em graus Kelvin. Então aqui a eficiência é igual a 1 menos a temperatura fria dividido pela temperatura quente. Esse aqui é o gráfico do diagrama pressão-volume do ciclo de Carnot. Então a gente tem que essa curva aqui, AB, é a expansão isotérmica, que o gás se expande a uma temperatura alta constante, onde ele absorve o calor da fonte quente. Depois aqui, essa curva direita aqui, BC, essa curva direita BC é a expansão adiabática, onde o gás continua a se expandir, mas agora sem uma troca de calor, o que causa uma diminuição em sua temperatura, né, de temperatura em alta para temperatura baixa. Daí a gente vem para essa curva verde aqui, CD, que é a compressão isotérmica, onde o gás é comprimido a uma temperatura baixa constante, liberando calor para a fonte fria. E aí a gente chega nessa curva aqui, DA, em vermelho, que é a compressão adiabática, onde o gás continua a ser comprimido, sem troca de calor, o que faz com que a temperatura desse gás eleve de volta para a temperatura alta. A gente tem também o ciclo de Otto, que é usado em motores a gasolina. Ele funciona com mistura de ar e combustível que explode com uma faísca, empurrando o pistão. É o ciclo utilizado aí na maioria dos carros. A gente tem que a fórmula de eficiência. Eficiência é igual a 1 menos 1 dividido pela taxa de compressão elevada à razão de calores menos 1. Né? A gente tem aqui essa fórmula. E a gente tem as 5 etapas do ciclo de Otto, que é a admissão, a compressão, que é a etapa isentrópica, a combustão, que é isocórica, a expansão, que é isentrópica, e a exaustão. E aqui a gente tem o gráfico do ciclo de Otto. A gente tem primeiramente aqui 1 até o 2, né? Essa parte azul aqui embaixo, 1 até 2, que é a compressão adiabática, onde o pistão comprime a mistura do ar combustível. Então o volume diminui e a temperatura aumenta, e a pressão aumenta. Porque o gráfico aqui é diagrama pressão-volume. Daí a gente tem aqui 2, 3, a combustão ao volume constante, onde a vela de ignição vai inflamar a mistura, e aí a combustão ocorre de forma muito rápida, então ele aumenta drasticamente essa pressão, e o volume permanece quase o mesmo. Depois a gente tem aqui essa curva em verde, que é a expansão adiabática, que a alta pressão empurra o pistão para baixo. E esse é o tempo de potência, onde o motor realiza o trabalho. E a pressão e a temperatura diminuem à medida que o volume aumenta. Depois a gente tem aqui, bem pequenininho aqui, a exaustão ao volume constante, onde a válvula de exaustão se abre e a pressão cai rapidamente antes que o pistão comece a se mover para expulsar os gases. Então, nesse momento aqui, que a válvula de exaustão se abre, a pressão cai quase que instantaneamente. A gente tem também o ciclo diesel, onde a explosão ocorre por compressão do ar, ela não precisa de faísca. A gente tem as 5 etapas do ciclo, que é a etapa de admissão, a etapa de compressão isentrópica, a injeção,
mais combustão isobárica, a expansão isentrópica e a exaustão. Onde a eficiência ideal é igual a 1 menos a taxa de compressão elevada à razão dos calores, menos 1, vezes a taxa de explosão elevada a essa razão dos calores, menos 1, dividido pela razão dos calores, vezes a taxa de explosão, menos 1. Né? A gente tem aqui a eficiência ideal do ciclo diesel. E a gente tem o ciclo diesel, né? Que é o gráfico do diagrama pressão-volume do ciclo diesel, onde a gente tem aqui essa curvinha azul é a compressão diabática, né? Onde o ar é comprimido pelo pistão, que eleva a sua pressão e temperatura. Depois a gente tem aqui a combustão a pressão constante, onde o combustível é injetado no ar quente e entra em combustão, e a injeção é controlada para que a pressão permaneça constante, enquanto o pistão começa a se mover para baixo. Então aqui a pressão constante nessa linha, e aí a gente chega na expansão adiabática, que é essa curva verde aqui, onde a fonte de combustível é cortada e os gases quentes continuam a se expandir, empurrando o pistão e gerando potência. E aí depois a gente tem ali a exaustão volume constante, que é igual a outra, onde a válvula de exaustão se abre e a pressão queimada cai quase que instantaneamente ali antes do pistão expulsar eles. Exemplo de motores a diesel, né? A gente tem ali caminhões, ônibus, navios, tratores, todos eles são motores a diesel. Então a gente tem aqui um vídeo, né? Os motores de combustão interna, a comparação entre os ciclos diesel e Otto. Que a gente tem um motor a diesel, né? E o gráfico o diagrama pressão-volume aqui do motor a diesel. E aqui no ciclo de Otto a gente tem o gráfico de pressão-volume aqui do ciclo de Otto. Então, visualmente, aqui o ciclo diesel, no gráfico, ele tem uma região mais achatada aqui em cima. Porque a combustão é a pressão constante. Diferente desse pico aqui do ciclo Otto. Por quê? O ciclo Otto a ignição é por faísca. Então a combustão é muito rápida e o volume é constante. Já o diesel, a ignição é por compressão. A queima é controlada e a pressão é constante. Isso gera diferença de desempenho. Então, os motores a diesel tendem a ter um torque mais alto e uma eficiência térmica bem maior, né? Porque ele funciona com taxas de compressão maiores. Então, esse vídeo aqui, basicamente esse vídeo ilustra as diferenças ali nos formatos dos ciclos, né? Dos dois gráficos, mostrando como cada motor transforma o calor em trabalho. O Otto ele é um pouco mais pontual na explosão, enquanto o diesel faz uma combustão mais controlada, né? Gerando algumas características bem diferentes de torque e de eficiência dos ciclos. A gente tem também o ciclo de Brayton, onde o ar é comprimido, aquecido e expandido para gerar trabalho. A gente tem as etapas do ciclo, né, que é a etapa de compressão, de aquecimento, de expansão e de resfriamento. E a gente tem a fórmula da eficiência ideal, onde a eficiência ideal do ciclo de Brayton é igual a 1 menos 1 dividido por razão de compressão da pressão, né, pressão final ali, pressão inicial, elevado a razão dos calores menos 1 dividido pela razão dos calores. Então essa é a fórmula da eficiência ideal do ciclo de Brayton. Aqui a gente tem um gráfico, né, do diagrama pressão-volume do ciclo de Brayton. Então a gente tem aqui a compressão isotrópica, aqui em azul, onde o ar ambiente é puxado para dentro do compressor, onde a pressão e a temperatura dele aumenta. Depois a gente tem aqui, em amarelo, a adição de calor e pressão constante, onde o ar comprimido passa pela câmara de combustão, e aí o combustível é queimado, adicionando assim um pouco calor ao ar a uma pressão constante. Então, pressão constante aqui. Daí depois a gente tem aqui a expansão isentrópica em verde, que o ar quente e de alta pressão se expande através da turbina, gerando trabalho. E depois a rejeição de calor a pressão constante, onde os gases de escape são liberados para a atmosfera, rejeitando calor. Em um ciclo fechado, um trocador de calor resfriaria esse fluido de trabalho de volta ao estado inicial. Alguns exemplos aqui do ciclo de Brayton, né, são os aviões, as turbinas a gás, os motores de foguetes. A gente tem também o ciclo de Rankine, não sei se é assim que pronuncia, beleza, onde é um modelo termodinâmico que descreve o funcionamento de usinas térmicas a vapor. Então a água vira vapor, move as turbinas e depois é resfriada de novo. Aí a gente tem as etapas do ciclo aqui. A compressão de líquido, né, que é a bomba lá das usinas. Depois o aquecimento e vaporização na caldeira. A expansão do vapor, que é a turbina. E a condensação, que é o condensador. A fórmula de eficiência ideal do ciclo de Rankine é o trabalho que a turbina realiza menos o trabalho que a bomba realiza, dividido pelo calor da caldeira. Então, em geral, a eficiência de uma usina Rankine real, ela varia entre 30% e 45%. E esse aqui é o gráfico do ciclo de Rankine. Aqui a gente tem, primeiramente, o momento em que a água líquida é pressurizada na bomba,
Então o volume quase não muda aqui, o volume permanece quase o mesmo, mas a pressão aumenta bastante. Depois aqui a gente tem a ebulição na caldeira aqui, que é onde o líquido ele é aquecido na caldeira a pressão constante até se transformar em vapor superaquecido. Então o volume aumenta bastante. Depois aqui a gente tem o vapor se expandindo na turbina, que é onde gera trabalho, e aí a pressão e a temperatura cai. E aí a gente tem também aqui, né, voltando para cá, o vapor de baixa pressão, ele é resfriado no condensador a pressão constante, onde ele transforma de volta em líquido para recomeçar o ciclo. E aqui a gente tem o diagrama temperatura-entropia do ciclo de Rankine. Esse pedacinho aqui é a compressão isentrópica, né, a entropia é constante na bomba, então a linha é vertical. Depois aqui a gente tem aquecimento a pressão constante na caldeira. A temperatura vai aumentar até a ebulição, permanecer constante durante a mudança de fase, né, dentro do domo, e depois ela vai aumentar novamente na hora que superaquece. Então depois a gente tem a expansão isentrópica, entropia constante de novo na turbina, e a linha é vertical para baixo. E aqui a gente tem a condensação, né, e a pressão e temperatura constantes do condensador. A linha é horizontal, que ela está rejeitando o calor até o fluido voltar a ficar líquido. E a gente tem aqui os exemplos do ciclo de Rankine, como as usinas termoelétricas, usinas nucleares, usinas geotérmicas e usinas a biomassa usam o ciclo de Rankine. O que a gente pode concluir disso? A gente conclui que os ciclos termodinâmicos, eles explicam como a gente consegue transformar o calor em trabalho. E são a base de todos os motores e turbinas que a gente tem, tanto em carros, aviões, tratores, foguetes, essas coisas todas, usinas. Então, estudar esses ciclos ajuda a gente a criar umas máquinas mais eficientes e sustentáveis, que são importantes para o nosso dia a dia e o futuro do planeta, também pensando em meio ambiente. Essas aqui são as nossas referências. E é isso, então. Fechamos aqui o seminário.